Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC mais uma edição. Peraí que minha gola não tá boa. Começa mais uma edição do Cruzando as Conversas. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, Claro, da Claro NET TV, é assim que se fala? Claro NET TV. E também através das plataformas digitais, @RDC TV Digital. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. As nossas edições anteriores estão todas lá e você pode assisti-las no momento em que achar mais adequado. Então, ao vivo ou gravado, acompanhe a RDC TV. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Abri o programa aqui mandando um abraço para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rui Irigaray, que eu encontrei hoje lá no Shopping Moinhos de Vento, rapidamente, mas falamos um pouquinho sobre alguns aspectos aí do programa da última segunda-feira em que ele esteve presente aqui no programa. Um abraço, secretário. Hoje saiu uma nota no blog do Políbio Braga, né, dando vazão ao que o nosso colega Júlio aqui já tinha falado no seu Twitter, de que o Rui sairia do secretariado do Eduardo Leite. Né? No programa, o Rui disse que vai permanecer no secretariado. Permanece, portanto, em definição. A política, como nós sabemos, ela é dinâmica. Né? Muito bem. Antes de apresentar os meus conteúdos... Tem uma mosca aqui também, que está incomodando por causa da luz. As luzes do estúdio fazem uns bichinhos, às vezes, aparecerem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre aspectos que podem fortalecer o municipalismo. Ainda mais dentro desse contexto federativo bagunçado, alguns diriam até mesmo fictício, que se impõe no Brasil. Tem causado uma enorme repercussão e nós temos tratado disso com uma certa continuidade. Mas antes de falar do tema e apresentar os meus convidados, eu quero trazer à baila um acontecimento que se deu hoje na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e que eu reputo lamentável, envolvendo os vereadores Walter Neigelstein e Adeli Cel. A nossa produção tem o vídeo pronto e eu peço para que coloquem no ar. E vai ouvir o que não quer ouvir, Val. Medo de ameaça? Vereador Adeli Cel. Não adianta fazer bronca. Não adianta. Olha, bundão, minha mão, que isso? Senhoras e senhores, eu suspendo a sessão por 5 minutos. Ele detinha a palavra bundão ou eu vou abrir um processo na comissão de ética. Não é uma questão de calma. Estou cortando o microfone à parte, está suspensa a sessão. Peço, senhores vereadores, e peço aos líderes que compareçam à mesa. Quero saber quem é que é bundão, Val. Quero saber quem é bundão. Mas não estou ameaçando. Não, primeiro vem me ameaçar. Eu não ameaço. Vive tempos tenebrosos de embrutecimento do debate político. E uma situação como essa, verificada na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, acaba fazendo com que parte considerável da sociedade não veja com bons olhos o trabalho desenvolvido pelos parlamentares. E nós sabemos, o índice de confiança e de credibilidade dos poderes é muito baixo. Me admira que o vereador Adeli Cel, do PT de Porto Alegre, um homem que eu conheço, é uma pessoa de postura, sujeito que anda de chapéu, tenha tido esse tipo de ato, empurrando um colega dentro do plenário. Eu não meço as palavras, a não ser, obviamente, quando nós estamos tratando de injúria, difamação e calúnia. Agora, eu sou bem literal. Isso que se viu é quebra de decoro. Clara quebra de decoro parlamentar. Não se pode permitir que o debate público
e o debate entre os políticos seja na base dos empurrões, dos pontapés e dos chutes e dos socos. O debate tem que ser no campo das ideias, o debate tem que ser no campo dos argumentos. As provocações na política são naturais. Aliás, a política é feita para quem tem sangue frio nesse sentido. Não se pode perder as estribeiras no parlamento e sair agredindo colegas. A trajetória do Adelir Cel impõe que ele venha a público pedir desculpas ao Walter Nagelstein, aos seus pares e aos munícipes. O que nós estamos vendo é simplesmente a Márcia Goldschmidtização do debate público. Vocês lembram do programa da Márcia Goldschmidt? Em que os participantes iam lá, tinham problemas familiares e saíam no tapa e no soco? Isso não pode ser admitido dentro de uma Câmara de Vereadores. Não pode ser admitido dentro de qualquer repartição pública. A Câmara de Vereadores não é um boteco. A Câmara de Vereadores é um lugar onde representantes do povo debatem os problemas da sociedade e tentam resolvê-los. Não adianta dizer, não há justificativa. Ah, mas ele me chamou de feio, me chamou de cara de melão. Não interessa. Uma agressão é um ato que não pode ser tolerado. E alguém vai dizer assim, ah, mas foi um empurrãozinho de leve. Começa com um empurrãozinho de leve, depois um tapinha de leve. E isso tudo suja a democracia, enfraquece as instituições e cria a sensação de que câmaras de vereadores só servem para isso, não servem para mais nada. E nós sabemos que servem, são importantes. Então, eu apelo à história do vereador Adelir Cel, se manifesta, não sei se manifestou porque eu não acompanhei posteriormente a isso. Se manifestou, ignore essa parte. Agora, se não se manifestou, se manifeste, peça desculpas, não é feio pedir desculpas. Todo mundo tem um ato de destempero, mas tem que se tomar cuidado, principalmente quando se atua publicamente representando uma parcela da população. Não gostaria de ter que tratar disso aqui no programa, porque eu acho que situações como essa são absolutamente incabíveis, mas estão acontecendo. Cada vez. Agora há pouco, estava lá no Congresso Nacional, a sessão da CPI das fake news, que é um freak show. Estava lá a Carla Zambelli e a Joyce Hasselmann. Bom, daqui a pouco se agarravam pelos cabelos. Falando de um monte de coisa que não interessa para a população. Esse é o nível do debate público? Claro que não. Tem que ser mais elevado. Muito bem. Senhores, sejam muito bem-vindos. Começo esse programa de forma enfática, porque eu acho que isso que aconteceu tem que ter esse tipo de resposta por parte da mídia. E dou boas-vindas a todos. Eu tenho o prazer de receber na edição de hoje para falar sobre municipalismo e essas PECs a Patrícia Alba, que é presidente do MDB Mulher do Rio Grande do Sul. Também teve uma votação expressiva na última eleição, fez 33 mil votos para o parlamento. Pela questão do quociente eleitoral, não entrou, mas tem voto e tem representatividade. Patrícia, bem-vinda, é um prazer recebê-la. Boa noite. Muito obrigada, Guilherme. Muito boa noite. Boa noite ao Tiago Moisés e ao Gilson Oliveira. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite, Guilherme. Espero que a gente possa falar bastante sobre o municipalismo, que é algo que eu entendo que só isso pode transformar a nossa sociedade, a nossa federação de verdade. Muito bem. Quem também está aqui é o vereador Gilson Oliveira, do Progressistas de Canoas. Gilson, bem-vindo. Já teve algo assim lá na Câmara de Vereadores de Canoas? Ou nessa gestão ainda não vi, só verbal, mas física, mas no passado com certeza já teve, né? Faz parte da política. Obrigado, Guilherme, mais uma vez pelo convite, estar aqui. Saudar aqui a Patrícia, a primeira-dama ali de Gravataí, o Tiago também, que estamos conhecendo hoje, e participar de mais um debate, uma discussão, aprendendo aqui sobre o assunto que nós vivemos integralmente 24 horas e que faz parte da sociedade, que é a política. Muito bem. Tiago Moisés, bem-vindo, advogado, nosso colega aqui do programa, prazer recebê-lo de novo. Obrigado pelo convite, Guilherme. É um prazer estar debatendo nessa mesa tão qualificada, conhecendo hoje o vereador Gilson. Já conheço vou chamar de deputado Patrícia Alba, porque fez uma votação esplêndida. Exatamente. Não foi nessa, na próxima vai ser com certeza.
E é um prazer estar aqui debatendo um tema tão importante como o municipalismo e, principalmente, essa ideia de pacto federativo. Será que dessa vez o governo acertou a mão e realmente a gente vai ter um pacto federativo que agrade todo mundo? Ou será que é apenas uma agenda econômica que vem de cima para baixo? Muito bem. Então, feita a introdução ao tema, vamos à discussão propriamente dita. Patrícia, tem muita coisa ali que é interessante nesse conjunto de propostas. Tem outras que me parecem mais para motivar uma discussão, como, por exemplo, essa de extinção de municípios. Mas eu vi algo que me chamou muito a atenção e que eu acho que é um dos pontos mais adequados da proposta, que é calibrar os orçamentos obrigatórios de saúde e educação. Né? Porque às vezes tu tem ali municípios em que o investimento em educação ele já é alto, o resultado é positivo, mas existe uma demanda por saúde e tu não tem recurso livre para aportar ali. Uma saída é tu fazer uma adequação de investimentos de ambas as partes. O que tu vê de positivo nesse pacote em caráter geral e o que tu vê de negativo? Bem, eu acho que, inicialmente, o fato das propostas serem apresentadas é um grande passo, né? Porque até hoje nós só falamos e falamos que há necessidade de transformações, de mudanças, e nenhum governo teve coragem de colocar essas mudanças à votação, e aqueles que tiveram acabaram não conseguindo fazer, né? No caso do presidente Michel Temer, colocou a reforma trabalhista em votação, foi votada, passou. Quando foi para votar a reforma previdenciária, deu aquele problema, a reforma não foi adiante. Então, só o fato de colocar essas propostas em debate, eu já acho que é um grande passo, né? Porque nós precisamos conversar a respeito disso. Assim. Quanto à questão da redução dos municípios de pensar melhor a forma da federação, eu entendo que essa questão dos municípios vai ser um debate muito longo e aprofundado que tem que acontecer da forma que está. Certamente não vai passar, não é o que a população espera, não é o que os deputados têm interesse em fazer. Agora, nós temos que pensar em como os recursos estão sendo usados, porque, na verdade, essa questão que tu trouxe, de que vem de cima para baixo as resoluções quanto à indexação ali dos recursos, e isso acontece em todas as áreas, quer dizer, até as políticas públicas são pensadas para o país inteiro e o país é totalmente diferente. Se dentro do nosso estado os municípios são diferentes, podem utilizar o recurso de forma diferente, porque está melhor na saúde ou melhor na educação, imagina num país inteiro. Então, esse engessamento do município de não poder decidir onde vai investir o recurso, e isso tem que ser, sim, modificado com toda certeza. E vem a questão das... Pega lá os municípios e o seu marido, o Marco Alba, é prefeito de Gravataí, lida com essa realidade todos os dias, né? Tem lá recurso para a educação, recurso para a saúde, folha de pagamento. No fim das contas, o valor de recursos livres para investimento é muito pouco. Não, o valor o recurso livre, ele é muito pequeno, só que o recurso livre acaba tendo que ser usado também para a administração desses serviços que já existem, porque o recurso não vem total para a prestação do serviço. A gente pode citar aqui um exemplo na área da saúde, que desde do governo Sartori e agora no governo Leite, nós não recebemos repasses para cirurgias eletivas, que é obrigação do governo do estado. E o que acontece? O município tem que pagar, ele não pode deixar de pagar. Né? Eu há pouco comentava com o vereador aqui que a nossa guarda municipal ela é instrumentada pelo município para poder agir, porque nós temos uma dificuldade na segurança pública. Então, os recursos livres acabam indo em serviço, e aí nós não temos recurso para investimento em infraestrutura, para investimento novo. Né? O que a gente acaba fazendo... A própria omissão ou inação ou incompetência, ou como queira se chamar, do Estado na questão da segurança pública faz com que a função das guardas municipais acabe sendo distorcida, porque elas são guardas patrimoniais. Exato. E acabam se tornando polícias alternativas. Exatamente, é o que acontece. Lá na cidade é isso que acontece. Nós temos 240 guardas municipais armados,
que fazem patrulha, que fazem às vezes não exatamente, mas às vezes de brigada militar. Eles tentam impedir o crime, né? Então, eles andam pela cidade, tanto a pé quanto de carro, tentando evitar que o crime aconteça, o que não é obrigação nem da Guarda Municipal, nem do gestor municipal de investir recurso nisso. Hoje nós temos uma central de vídeo monitoramento do tamanho desse estúdio, e temos 350 câmeras em toda a cidade, em todos os órgãos públicos, prefeitura, escolas, postos de saúde, e aí fica uma equipe da Guarda Municipal que faz o cuidado de todas essas câmeras para ver onde pode estar acontecendo. Temos hoje patrulhas escolares que fazem a patrulha de todas as nossas escolas municipais, que são 76. Quer dizer, só que isso não era obrigação do governo municipal. E aí o que acontece? Não só o recurso que sobra para investimento, efetivamente, que quando muito bem aplicado, os municípios conseguem aplicar de 3% a 5%, a maioria dos municípios não consegue nem fazer isso, né? E aí os valores já vêm direcionados, né? Assim como quando a gente recebe emenda parlamentar. Muitas vezes nós somos contatados por deputados federais que querem nos levar alguma emenda parlamentar, só que a emenda parlamentar também é carimbada, como, por exemplo, uma ambulância. Eu digo, não, mas eu não preciso de ambulância, aqui eu preciso de um equipamento da área da saúde, por exemplo, e é impossível, porque aquele recurso todo é para ambulâncias. Então, quer dizer, o gestor municipal hoje, ele está completamente engessado e amarrado. E aí vem um outro problema, que a Constituição e a legislação passaram a dar atribuições cada vez maiores para o município, com cada vez menos recursos vindo para o município, e ainda aqueles recursos que vêm carimbados, né? Então, acho que isso tem que ser muito bem discutido, sim, porque assim não é federação. Não, é um engessamento total. É. Meu caro vereador, gostaria que tu falasse também sobre isso. Os vereadores costumam sempre ir a Brasília, junto com os prefeitos, buscar recursos, cobrar parlamentares. Chegamos lá... Aquela velha epopeia, né? Um mês atrás. Mas nesse primeiro espaço aqui dá uma visão genérica do que eu penso sobre tudo que nós estamos discutindo aqui. Por exemplo, nós sabemos que a sociedade, o mundo, ele evolui. Nem sempre positivamente, mas ele muda, se transforma. As legislações, as leis, elas são criadas para aquele momento, para aquela situação, para reger o comportamento daquela sociedade. E com o tempo, é lógico, ela também tem que ser revista, né? Por isso que tem agora as PECs, né, os projetos de lei constitucional, as reformas, para se adequar, porque o sistema, de repente, que nós temos hoje, foi para aquela época. Então, falando de verbas, por exemplo, em 88 foi criado, né, toda uma legislação que carimbou as verbas. É como o Paulo Guedes está sempre dizendo, nós temos milhões engavetados que nós não podemos abrir a gaveta. Existem pessoas morrendo nos hospitais, sabe, em várias áreas, e nós não podemos, aumenta a verba, porque são verbas carimbadas, entende? Então, o que o governo está fazendo? Aquilo que ele cumpriu na campanha, mais Brasil, menos Brasília. Então, essas PECs, na realidade... Tu vê elas como positivas? Positivo. Como o Pacto Federativo, na realidade, ele vem libertar essas verbas e dar mais liberdade ao cidadão. Claro, ao gestor público. Claro que sou a favor de todas as reformas, de tudo que está sendo feito. Como está sendo feito? Não, eu acredito que todas elas, nós não podemos generalizar nada e ser extremo em nada. Acho que tem que ser discutido, mas tem alguns pontos que tem que ser revistos, com certeza. Né? Acredito que ou de baixo para cima, de cima para baixo, tem que haver um meio termo. Não pode ser nenhum dos dois, senão não se chega a um denominador comum. Então, acredito que não vou dizer mal necessário, mas algo que tem que ser a nossa Constituição hoje. Por que existem esses projetos de lei? Para contextualizar a nossa Constituição e dar mais vida ao gestor público. Então, assim, que nem qual é a missão do governo federal? Que nos próximos 15 anos se distribua mais de quase 500 bilhões aos estados e municípios. E que a partir de 2026, por exemplo, hoje nós temos muito o governador, o prefeito, o vereador com a xicrinha, com o chapéuzinho na mão em Brasília, me ajuda que eu herdei uma herança maldita aqui, eu preciso... Não, a partir de 10 anos, isso vai parar de existir. Tu vai ser responsável pelas tuas dívidas, entende? Porque tu vai gerenciar os recursos. Então, o que é uma verba carimbada? Que nem já foi falado. 25% para a educação, 18% mais ou menos para a saúde. Esses índices mínimos, eles vão continuar, eles não podem se mudar. Mas tu pode aumentar e flexibilizar.
Por exemplo, Canoas hoje, independente do Pacto Federativo, nós já estamos a quase 30% do orçamento na saúde. Tem muito a ser feito, mas está se investindo, né? Então, isso é apenas um exemplo. A questão dos municípios, né? Os municípios, nós sabemos, há uma discussão, eu acho que é um assunto que vai longe ainda, né? Por que foram emancipados politicamente todos esses mais de 5 mil municípios? Alguns é justificável, outros, vários motivos levaram a criar municípios. Criaram um reduto eleitoral, ou na esperança que ele fosse se desenvolver e se tornar, né, como... É que dependendo da região do estado, e isso, ele também acontece. Depende muito do estado, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul é um estado que tem um monte de municípios pequenos, mas são municípios produtivos. Talvez em outros lugares você tenha pequenos municípios que não sejam tão produtivos assim e eles acabem custando muito para a totalidade dos demais municípios. Então, essa questão Só que também tem uma outra questão, quer dizer, tu tem lá município que é isolado. É isso que eu me refiro. Como é que tu vai fazer para administrar eles se tu não tiver... Esta pauta aí, ela é necessária. Aliás, o Pacto Federativo, ele já se vem falando... Mas o debate é bom. Vários governos anteriores já se fala, todo mundo sabe que é necessário, mas ninguém queria dar carne para cortar. O atual governo está dando a carne para cortar. Então, assim, ó, vai se discutir, mas tem que ser feito. E a questão dos municípios aí, mais de 1.000 municípios, só o Rio Grande do Sul vai perder mais de 40% dos seus municípios se seguir a risca como está o projeto original. Acredito que não vai ser, mas é uma questão de ser revista. Eu vou dar um exemplo para vocês. A região metropolitana, quando Viamão, um exemplo, Gravataí, um exemplo, Canoas nasceu de Gravataí e hoje é maior que Gravataí, casos que lá, há décadas atrás, deu certo, porque nós estamos numa região favorável. A região metropolitana, qualquer distrito que tu emancipar vai dar certo. Um exemplo, Santa Rita, nos anos 90, era um distrito com 5 mil e poucas pessoas, dependente de Santa Rita, de Canoas. Foi emancipado, hoje, passado pouco mais de 20 anos, já tem mais de 30 mil e vai crescer mais porque geograficamente é maior que Canoas e está numa região favorável. Agora, um município lá, 500 quilômetros aqui, que não tem uma indústria, tem que ser revisto. Às vezes não tem um guarda municipal, não tem uma UBS, não tem uma escola, o Estado gasta para fazer toda essa logística, entende? Então, o que vai acontecer? Vai melhorar a vida das pessoas, porque vai se eliminar o custo da máquina pública, que se mantém às vezes, e não tem aquilo que é essencial. Mas eu acho que tem que se estabelecer critérios mais personalizados. Claro, hoje está mais Esse na questão econômica. O limite é 5 mil habitantes, depende. Às vezes 5 mil habitantes é muito, às vezes 5 mil habitantes é bastante. Tem que se olhar, como falou. E às vezes é muito pouco, depende muito do lugar. Né? Como diz o Luiz Carlos Reis, né, que tem que se analisar muito a questão geográfica, ambiental, a econômica é a principal hoje, mas claro, tem outras questões que tem que ser observado. Então, é necessário e, de repente, não todos esses municípios, mas alguns, infelizmente, vão ter que ir para o sacrifício, né? Faz parte da renovação, da contextualização hoje, da vida do Estado, de enxugar a máquina, né? De repente, de algumas áreas injustas, mas é algo que nós vamos ter que enfrentar. E nós, como gestores públicos, vamos ter que nos posicionar a nível municipal, estadual, federal e fazer a nossa parte. Nós estamos hoje discutindo aqui, quem sabe influenciando a opinião de outras pessoas, né? Aprendendo também algumas coisas um com o outro. Acredito que esse é o caminho. Né? Muito bem. Thiago. Eu queria primeiro dizer, Guilherme, que para mim é um prazer estar no Cruzando as Conversas. Prazer é meu. Nossa, da emissora. Porque aqui a gente não incita a polarização, a gente promove debate. Essa é uma das coisas que eu mais me surpreendo positivamente. Normalmente a gente vê esses programas de TV onde tem uma mesa redonda, que no caso essa aqui não é redonda, né? Mas uma mesa redonda... Semi-triangular. Onde tem uma parte discutindo A e outra parte discutindo B. Ouvi atentamente a deputada Patrícia, o vereador Gilson, e já chegamos a alguns consensos aqui. Acho que a mesa toda aqui, o apresentador também, é contra as verbas carimbadas. Evidentemente que o município, até o próprio Estado, não pode ficar engessado como estão. Evidentemente. Essa parte é uma parte boa da PEC. Tem a questão dos municípios, da extinção dos municípios. Pelo que eu entendi, a mesa também é totalmente favorável a, no mínimo, uma melhor discussão sobre isso. No mínimo, uma melhor discussão sobre isso. O critério hoje, ele é menos populacional, ele é praticamente uma agenda econômica. Eu vou discordar de ti, Guilherme, de uma questão. Tu falava... Vai dizer que aquilo que aconteceu na Câmara de Vereadores... Não, isso eu concordo 100%. Concordo 100%. Eu vou discordar de uma questão. Que tu diz que essa questão dos municípios seria um bode na sala. Tu acha que não é?
eu não teria tanta certeza disso. O Brasil é um país onde as leis são feitas muito rápido, onde tem pouca discussão sobre as coisas, e daí a pouco, quando a gente vê, sumiu municípios assim que são essenciais. Porque na cabeça de quem está lá com a caneta nesse momento, poder, com toda a legitimidade, eleito pelo povo, decidiram que o critério é 10% de imposto sobre os municípios para se manter sustentável. Eu peguei uma listinha aqui que para mim, beira inacreditável. No Rio Grande do Sul, por exemplo, entre os diversos municípios que iam ser extintos, tem Barra do Quaraí, tá? Tem Dona Francisca, tem Ernestina. As pessoas em casa não Jacuizinho. conhecem esses municípios e tenderão a dizer, melhor extinguir esses municípios. Conhece, sim, aqui, ó. Quantos mil habitantes tem esse município? Dona Francisca, já te digo, tem 4.000 habitantes. 4.000 habitantes. Ok. Ernestina, 4.000 habitantes. Sim, todos têm menos de 5.000. O critério também é esse. Entende? Jacuizinho. Mampituba também vai ser. Mussum vai ser extinto. Nova Araçá vai ser Metade dos extinta. municípios do estado serão extintos. É, Sob o critério atual. 82% dos municípios do Brasil também serão. Não, mas o que eu falo Entende? em termos de bode na sala é porque existe um conjunto de outras propostas aí que eu entendo que o governo aposta de uma forma mais incisiva para ver aprovado no Congresso. E isso faz parte de uma estratégia que já se viu na reforma da Previdência. Quer dizer, quando a reforma da Previdência foi proposta, o que veio junto com ela? Capitalização, é uma coisa difícil de ser assimilada, e inclusive ficou de fora. Né? E isso acabou sendo o bode do debate da Previdência. Uma possibilidade de negociação. Nós abrimos mão disso para ter isto. Talvez nesse sentido esteja se apresentando a dissolução desses municípios ou a reimaginação do número de municípios brasileiros para poder entregar isso numa negociação e ficar com o resto. Não sei, é uma estratégia. Não, Por isso que eu chamo de bode. Sim. Mas eu acho ser. que o debate, para chegar a um consenso sobre o que fazer com pequenos municípios que hoje geram um custo, inclusive para os outros municípios, eu acho que é válido. Não sei se é a tua opinião, mas eu considero válido. Não, eu acho que o debate sempre é válido em todos os sentidos, mas eu acho que a agenda não pode ser puramente econômica. A gente sabe que os tempos mudaram e tudo, mas existem municípios que, apesar deles não terem uma população muito grande, eles são históricos, eles têm questões. Acho que tem que se ouvir a população, acho que tem que se discutir mais, tem que se ouvir os prefeitos. O que os prefeitos acham disso? Por exemplo, assim, se a gente tirar vou citar Dona Francisca, lá do meu amigo Beto Fantinel. Se nós acabarmos com Dona Francisca, ela vai ser incorporada a Santa Maria? É o que a população de Dona Francisca quer? É o que Santa Maria também quer? Entende? Não tem essa discussão. A gente está numa agenda puramente econômica. Eu concordo, tem municípios que têm que ser extintos, mas a gente tem que ter uma discussão um pouquinho maior sobre isso. Por isso que nós estamos fazendo aqui. Perfeito. Na minha opinião, não vivi aquele tempo, não acompanhei, usei como exemplo aqui Nova Santa Rita, que eu conheço a história, né? Que foi um fato pontual positivo. Agora, acredito que a maioria dos motivos em que levou à criação dos municípios, não vou dizer o caso aí e outros aí, é complicado. Hoje, olhando para o lado econômico, quase que todos são viáveis cumprir o que está na agenda. Aí entra a discussão de outros aspectos, né? Mas qual é o objetivo do governo federal? Nós estamos mais ou menos naquela discussão se o Plutão é um planeta ou um planetoide. É mais ou menos isso. Estancar a sangria e fechar a torneira. Agenda uma econômica. forma econômica. Até porque quem é que mais perde com isso? O próprio governo federal, a própria União. Mas a vida acontece e a sociedade desenvolve. Então, por exemplo, tu falou Estados Unidos aqui, né? 30 mil municípios tem. Tá, mas só que lá é o seguinte, ó, quando o Thomas Jefferson lá, eles promulgaram a Constituição, pode ver que o problema é por isso que as leis elas têm que ser atualizadas. A nossa Constituição, ela legisla sobre tudo, os cachorros, a árvore, tudo. Que ela enxerga o sistema, na realidade. Aliás, esses dias... Por isso que vem tudo de cima para baixo, entende? Esses tempos, estavam lá os outros ministros do Supremo Tribunal Federal deliberando sobre quem era o campeão brasileiro de 1987. E deram para o Flamengo. Coisas que só Não acontecem. lembro. Não, foi o Flamengo. Coisas que só acontecem no Brasil. Eu estive em Brasília, andando nos corredores lá e vi que só existe no Brasil aquilo ali. Só que Thomas Jefferson, na verdade, qual era a ideia dele na época lá? Era
né, dar mais poder às federações que formavam a República Americana. Então, por isso que a Constituição lá só tem, sei lá, 20 e poucos, 7 artigos, 27 emendas, porque só fala da regulação dos 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo, e as emendas pouco falam em relação ao Estado e ao cidadão, é em relação aos poderes, porque isso ficou facultado lá, por isso que lá um deputado, um vereador, ele tem muito poder de fazer as leis, porque os estados têm leis diferentes, porque foi dado, administra as suas economias, é diferente, né? Não vou dizer que o Brasil está copiando, mas se um país de primeiro mundo deu certo, entende? Vamos fazer nossa parte para também seguir. Mas são filosofias de país muito distintas. Com Lá as colônias se uniram para formar a União, aqui a União criou uma federação. Né? Vai lá, Patrícia. Os municípios, eu acredito que a grande maioria desses pequenos municípios, eles foram criados com uma ideia e o intuito de prestar um melhor serviço para o cidadão. Porque o que acontece? O nosso estado é muito grande e as comunidades se localizam em regiões distantes do grande centro da cidade. Então, essas cidades que saíram e que são pequenas cidades distantes da cidade-mãe, ela precisava de patrola, ela precisava de escola, ela precisava de posto de saúde, que ela não tinha. Então, esses serviços agora sim existem lá e foram levados para lá. Então, essa é a questão que não é econômica, é a questão social, né, que tem que ser pensada e avaliada, porque essas pessoas vão continuar residindo nessas localidades distantes e vão precisar continuar tendo seus serviços. Né? Eu acredito que tenha sido criado, principalmente, claro que existem outros motivos, mas principalmente por isso. Né? A população, ela precisa dos serviços e ela necessariamente precisa de um representante dela ali que vá buscar os recursos, os serviços e tudo. Então, acabou existindo essa imensidão, essa enormidade de municípios que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que são muitos mesmo. Né? Lá em Minas Gravataí... Gerais tem mais. Inclusive, Minas é o estado que mais seria afetado. Não só o Rio Grande do Sul, eu digo o país inteiro. Mas, por exemplo, na cidade de Gravataí, nós temos 300 mil habitantes, quase 300 mil. E nós temos um bairro que foi formado agora, de Minha Casa Minha Vida, que vai ter entre 8 e 10 mil moradores, habitantes. Quer dizer, foi um bairro todo feito dentro da cidade de Gravataí, com 2.024 casas, com um posto de saúde, um posto da Guarda Municipal, 2 escolas de educação infantil, 2 escolas de educação fundamental. Quer dizer, então é uma cidade criada dentro de outra cidade. Ela é maior do que mais de 40% dos municípios gaúchos. É o nosso caso de Canoas. Temos lá, Guajuviras, Matias estão entre os maiores bairros da América Latina, no Brasil. Então, aí surge aquelas, vamos emancipar, mas... É que os municípios estão... A máquina está quebrada. Não tem, então vamos se juntar para sobreviver, porque senão tu vai morrer aí sozinho, eu vou morrer aqui. A intenção foi essa, de dar uma vida própria, mas infelizmente, devido a essa carimbação de verbas e também as muitas torneiras abertas aí, que é o que tem que enxugar a máquina. O modelo se tornou ineficiente justamente em função da época. Para aquela época servia, né? Assim como a legislação, ela foi feita para um determinado momento, mas além do mais, agora nós passamos por um momento de mudanças muito rápidas e a legislação não tem conseguido acompanhar isso. Inegavelmente, uma coisa que eu acho que dentro desse debate tem que ser abordada é o fato de que está sendo proposta essa mudança, quer dizer, a dissolução de certos municípios, dentro de um contexto federativo que é fictício. Quer dizer, você teria que primeiro mudar o modelo federativo para depois, então, discutir pensar dentro nisso. de um novo modelo qual que é o papel dos municípios. Acho que seria uma discussão um pouco mais orgânica. Não sei se é a avaliação de vocês. É que assim, eu acredito que existem várias maneiras de um gestor público enxugar a máquina, reduzir despesas. Criar impostos, taxações, enfim, tributos. Mas acredito que o mais coerente e o que tem que ser um plano A sempre, reduzir despesas. Enxugar a máquina, que é o que o atual governo está fazendo, de repente não como deveria, mas está tentando, como eu já disse, está dando a carne para cortar, que todo mundo sabe quem fazer, mas não fizeram. Mas o que eu vejo é o seguinte, a gente vê nas redes sociais, se torna até meio cômico, não sei se é fake news, que pessoas perguntando e questionando, mas para onde as pessoas vão ir? Vão extinguir o município, né? Eles só vão ser desemancipados politicamente como um dia foram emancipados politicamente. A vida continua normal.
mas há uma preocupação das pessoas mais leigas. Os prédios e as casas não vão se desmaterializar. Eles continuarão onde estão. Materialmente eles continuam, mas eles vão ser acoplados ao município mãe, ele que vai puxar todos eles. Na verdade é só Agora, isso vai na contramão um processo do que acontece... político, só Agora, administrativo. Não... Isso vai na contramão do que acontece nos grandes municípios. Né? Quer dizer, os grandes municípios, pela dificuldade de administrar a estrutura municipal, pública e a abrangência, vamos pegar São Paulo. Quantas subprefeituras tem São Paulo? A subprefeitura é feito disso. Porto Alegre tem uma subprefeitura. Gravataí tem 5 subprefeituras. Sim. Nós temos 4. Dificuldade, né? Então, quer dizer, você vai na contramão da ideia de você conseguir administrar melhor, tendo estando mais próximo daquela população. A Patrícia citava uma questão que eu acho que é muito importante. Por que os municípios se emanciparam? Porque uma parte que estava lotada dentro da cidade-mãe, né, entendeu que não estava sendo correspondida pela administração local e conseguiu, se reunindo, sair. Não é o caso, por exemplo, do bairro Guajuviras. Ele não vai querer sair de Canoas mesmo que ele tivesse essa possibilidade. Ele é bem assistido em Canoas. Não é o caso da Coab, que está sendo feita lá também. Evidentemente que não vai querer sair. Agora, a gente também tem que pontuar uma coisa. E eu vou voltar a citar Santa Maria ali. Será que Santa Maria quer que as cidades do lado ali, as cidades pequenas, satélites, sejam acopladas a ela? Será que ela quer? Acho que não. Acho que não, porque é mais necessidades. É claro. Mais demandas. E daí, todas as cidades que vão ser acopladas, elas vão estar à mercê das decisões políticas que majoritariamente serão tomadas pelo conjunto de pessoas que moram na cidade-mãe. Evidentemente. E daí eu não sei se a prioridade de um eventual prefeito eleito ali vai ser as cidades satélites, as ex-cidades satélites. Talvez seja o centro. Sim, exatamente. Essa é a questão. A gente tem uma agenda econômica que é claríssima e o qual eu concordo 100%. Eu acho que sim, infelizmente, tem que ser feito esse tipo de coisa. Eu sou totalmente contra aumentar impostos, né? 100% contra aumentar impostos. Então, eu acho que tem que cortar os gastos. Tá bom, correto. Mas eu acho que tem que discutir melhor. Daqui a pouco a gente está empurrando um problema para as grandes cidades também. Isso eu não estou nem falando dos pequenos municípios eu não fico nem só nessa agenda social do cidadão que mora na sua cidade, que vai deixar de ter aquele nome, porque é só isso que vai perder, na verdade. Mas eu falo também na agenda da grande cidade. Será que ela tem interesse nisso? Será que não vai gerar um problema? Acho que não. Será que aquela pessoa, aquele município pequeno que foi acoplado, não vai ficar desassistido? Agora, Thiago, nada impede que essa discussão, que por enquanto é um pouco mais crua em relação à questão dos municípios, não evolua para a discussão de um novo modelo de administração para comunidades menores, criando a ideia até de condados de administração que não envolva, por exemplo, a existência de uma Câmara de Vereadores, de um Executivo, mas sim talvez de uma espécie de modelo mais ou menos baseado nos condomínios residenciais. São Paulo tem prédios residenciais com mais habitantes que muitas cidades brasileiras. Claro. Por exemplo, o distrito anexo, eu uso Santa Rita, né, que é o que saiu de Canoas. Eu me lembro, na época, nos anos 90, não existiam subprefeituras ainda, foi colocado na administração anterior, a subprefeitura em Canoas. Santa Rita era uma subprefeitura de Canoas. Existia um subprefeito lá, era o único que tinha. E era um distrito atrelado ali, era uma subprefeitura. Até que se tornou uma prefeitura depois. Entende? E é quando falou, então tem que ter um gestor lá, como é que chama? Pode-se usar vários nomes, um supervisor, um representante do governo que está lá, que hoje um subprefeito e hoje prefeito. Então, assim, eu acredito que, como ele falou, assim, tem que se discutir mais. É necessário, é inevitável. A questão é assim, mas o pessoal quer, o gestor quer, a população quer, quando quer. Claro, se for ver a opinião de todo mundo, vai se passar uma década, anos discutindo, não vai se resolver nada. Tem que se ouvir, sim, mas tem que ter uma determinação dentro de uma política nacional, né, e rever alguns conceitos, mas tem que se fazer, porque se vai deixar para a vontade... Nós vivemos uma democracia. Vamos ouvir, vamos debater, fazer audiências públicas, mas
alguém vai ter que tomar a decisão, entende? Senão não mas chega a lugar mais nenhum. Sabe o que do dizia o saber. Winston Churchill nas reuniões de gabinete? Ele dizia assim, eu gosto que nas reuniões de gabinete todos discutam, ponderem, divirjam, mas ao fim todos devem concordar E eu comigo. decido. Isso é muito bom. Democrático. Muito Que democrático. democrático. Isso, Na verdade, Vamos lá, nós Rodrigo. temos que saber se esses grandes municípios vão ter condições de manter o serviço para essa população. Agora, que nós temos que rever o modelo, sem dúvida, porque acho que ninguém discute que não está dando certo, esse que está aí. Né? Então, transferência maior de recursos para os municípios, que é onde a vida acontece. Né? É um primeiro passo que isso está nas decisões aí do Paulo Guedes. É necessário, o município não se sustenta sozinho, e aí não tem mais justificativa os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais irem a Brasília, como tu disseste, vereador, com o pires na mão, pedindo de volta os recursos que saíram do teu município. Quer dizer, tu gera o recurso aqui, o tributo no teu município, tu manda para Brasília para ir lá pedir para ele de volta. Exato. Mas por isso mesmo que perfeito. a questão da municipalização aí, da extinção politicamente, juridicamente de alguns municípios, é porque já vem a contrapartida, já está vindo o antídoto que vai flexibilizar o gerenciamento dos recursos do município e aumentar eles no decorrer dos anos, para que eles possam também, eles não estão mandando só, tu vai absorver o distrito 1, 2 lá do teu município, nós vamos tentar te ajudar de alguma forma. Isso é o Pacto Federativo, as coisas estão andando pelos dois lados, não é só extinguir, pega o filho é teu, não, estão dando um suplemento, entende? Como eu disse, tu ressuscitou o morto, tem que alimentar ele agora, né? É mais ou menos essa a intenção do governo, dar um certo suporte com as verbas, onde os prefeitos, por exemplo, eles vão ter mais, vão ter essa flexibilidade, ver onde há mais necessidades. Né? Agora tem uma e sair coisa- daquele engessamento, né? Eu dei uma boa olhada nas PECs, tem uma coisa ali que me chama a atenção e eu sou por enquanto, contra. E eu gostaria de ouvir a argumentação de vocês. De anexar ao investimento, por exemplo, em saúde, o custeio. Isso vai fazer com que caia o índice Com de certeza. investimento. Sim, vai fazer com Chegou que a diminua ver os isso? recursos, claro. Em várias áreas isso tem acontecido, né? É um dos exemplos que se usa porque vai tentando ajustar. Como tu não consegue, não tem mais recurso, não tem mais forma, tu vai tentando ajustar. Isso acontece também na folha de pagamento, por exemplo, que tu vai tirando coisas da folha de pagamento que seriam dela para evitar que cair na lei de responsabilidade fiscal. Da mesma forma, tu vai colocando o custeio lá na saúde, porque tu não tem como investir, colocar mais recurso lá, os recursos não existem mais. E como nós somos de um modelo e de uma cultura de que se faltou dinheiro, tu busca no imposto, todo mundo acostumou dessa forma. Então, o gestor público ele não sabe fazer de outra maneira. Aumentou a despesa, ele vai lá e busca o recurso. E a despesa dentro de um município, ela aumenta. Como se o bolso do pagador Tivesse de capacidade. imposto ele fosse uma fonte inesgotável de dinheiro. Mas, em geral, quem administra acha que aquele recurso é inesgotável. Tanto que na PEC, nas PECs falam sobre os orçamentos reais. Isso não devia nem ser comentado, um orçamento real. O orçamento real devia ser obrigatório. É impossível. Mas o governador aqui está enfrentando uma dificuldade enorme. Exato. Ele vai lá e diz, não vamos congelar. Vamos congelar. E vai lá o Tribunal de Justiça e determina, não, é inconstitucional. Mas inclusive a PEC tira dessas negociações o Judiciário, o Ministério Público e os militares, acredito. Quer dizer, se todos nós não fizermos parte deste acordo, não vai funcionar. Enquanto alguns tiverem alguns privilégios, não vai funcionar. E aí não adianta. O judiciário... Bom, o governador Sartori tentou passar o projeto do duodécimo. Não conseguiu por pressão do judiciário também. Né? Agora, como que se eu não vou arrecadar 2x, eu vou passar para o judiciário os 2x? E aí e o que acontece? Quebrado, tu vai gerar despesa. Exatamente. Mas sabe que... Só que como que tu explica para a população
a população entende que o governo, que o Estado é só o executivo. Porque dessa forma nós fizemos. A gente não coloca o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público como fazendo parte dessa máquina que também tem que participar do todo. Então, é sempre o Executivo que paga o preço, que fica com o salário atrasado, que tem os salários menores. Agora, a reforma do governador que bate só no professor, que vai lá, é só no bolso do professor que ele... E do policial. E do policial, que são o policial. maior número, Justamente as mas duas que são os classes mais deveriam fracos. ser tratadas diferente em qualquer reforma. Exato. Com o melhor carinho de todos. Ele bate só nos dois. E aí, o que os outros poderes estão fazendo? Qual é a parte deles que eles estão fazendo também? É só o executivo? É muito microscópica, na minha opinião. Não, eles não participam Aliás, dessa inclusive, foi aprovado renovação. um projeto hoje que aumenta o número de cargos do Ministério Público. Pois é, e aí, isso vai contra É o hora de momento que aumentar nós o número estamos de passando. cargos? É a hora de aumentar Não, o nós número vemos de hora Mas de eliminar. a PEC diz que quando o Estado estiver passando por uma situação como essa que o Estado do Rio Grande do Sul está passando, não pode haver criação de cargos, exceto no Judiciário, no Ministério Público. E aí não tem como. Isso o Congresso, na discussão da PEC, pode melhorar. Deve melhorar. E vai. E é uma das E pautas vai que tem que enfrentar o melhorar. Judiciário. Tem. E vai enfrentar Tem. o Ministério Público. E vai. Tu acha? Não vai. Não. Mas não vai. eu Ninguém quer também discutir. Sabe não qual é o nosso acredito. problema? Tem medo. Sabe qual é o nosso problema? Eu vou dizer qual é o nosso problema. O nosso problema, ele é um problema cultural do brasileiro, tá? Eu até ia sugerir pro vereador Gilson que, quando ele falou assim, não dá para discutir e tal, eu cheguei a pensar em dizer, quem sabe não faz um plebiscito. Aí depois eu voltei, porque eu acho que não. Não. Porque o que acontece é o seguinte, se tem uma eleição e a gente elegeu os nossos deputados, os nossos vereadores, os nossos senadores, a gente deu uma procuração para eles. É verdade. Correto? Correto, eu concordo. Só que a população dá uma procuração para qualquer um, com todo respeito. Eu não estou falando mal dos eleitos, muito antes pelo contrário, mas para vários aventureiros que não sabem nada e que não querem mudar absolutamente nada. E que quando enfrentam o judiciário, quando enfrentam o Ministério Público, enfrentam as coisas reais, verdadeiras, se acovardam. Se acovardam. Então não vai mudar. Não Nossos vai mudar. legisladores, infelizmente, não vamos generalizar nada. Existem pessoas que vão com uma pauta, né, uma missão, uma causa, né, fora outras coisas. Os que fazem as leis, né, eles legislam, praticamente o legislador brasileiro é em causa própria, né, e isso envolvendo a questão judicial também. A questão é a seguinte, o que eu vejo? E eu tinha essa dúvida como político novo, né, eu pensava, poxa, por que os prefeitos eles entram? Isso serve um presidente, um governador, mas vamos usar o prefeito, que é onde a vida acontece na cidade. Eles entram no mandato e ficam pagando dívida de outra gestão e se fazem contrato nas 45 minutos do segundo tempo, dia 31 de dezembro, como aconteceu em Canoas, se faz um contrato lá absurdo, milionário, e o outro governo assume a chamada herança maldita. Eu pensava, mas tudo que tu faz como gestor público, executivo, não deveria se limitar ao teu último dia de mandato? Daí eu fui na PGM, fui procurar me informar, mas por que isso? Daí eles me explicaram, não, as despesas do município, os gastos, eles não são limitados ao teu mandato que passa, mas à lei do orçamento do município. E lá nas entrelinhas do Pacto Federativo, se for ver, vai atuar nessa área também agora, que não vai mais se poder fazer coisas que as gerações futuras vão pagar. Vai tudo que tu fizer... eu posso fazer um contrato novo. Por exemplo, tomar um empréstimo, que exatamente, é uma coisa muito frequente. Em dezembro do 4º ano do meu mandato. Mas isso já vai ter que estar regulamentado. Mas então, isso aí é um fato assim, muito fator positivo endividamento para os futuros gestores, porque daqui a 10 anos ninguém mais vai querer ser O prefeito. fator endividamento para os municípios é um drama contínuo. Ninguém mais quer ser prefeito. Gravataí tinha prática... Os municípios não têm liquidez hoje em dia. Gravataí, em 2013, tinha praticamente um orçamento de dívida. E aí um orçamento Meu Deus. de dívida. Então vamos lá, qual que é o orçamento? Agora 900, um orçamento lá da época, em torno de 600, 700 milhões, que nós pagamos 350 já até agora. Mas com certeza, com certeza. E o pior é que tu não sabe para onde foi, o que aconteceu, o Pacto onde foi esse Federativo, dinheiro. ele vai mexer nisso aí também, que é um fator positivo, que não está se discutindo. Mas o mínimo não é que vai engessar o atual gestor, mas ele vai também dar responsabilidade. Mas tu não tá engessando uma geração, assim, não vou aprofundar, mas tu não está engessando uma geração. Eu vou te dar um exemplo.
Há uma crítica recorrente da sociedade que os políticos fazem obras para sua gestão e não para sua cidade, correto? Ou para o seu estado, ou para o seu país. Eu vou citar um exemplo lá de Florianópolis. Bem longe daqui, para a gente até não... Em Florianópolis, existe ali uma estrada que leva ali para a Praia da Barra, não, é Brava. Brava. Isso, Canasvieiras e tudo. Ponta norte da ilha. Exatamente, perfeito, Guilherme. Aquela estrada, ela é uma estrada... Meu Deus, que saudade. Não conheço. É bonito lá? É lindo. Se conhecer. É lindo. Só que se tu for lá no Ano Novo, no Natal, no Carnaval, e tu pegar aquela estradinha, tu parou. E ninguém está mudando isso. E ninguém vai mudar. Sabe por quê? Porque os gestores não querem fazer obra para outros governos. Mas agora parece que a PEC também vai legitimar isso, vereador. Então quer dizer que se o orçamento não prevê que eu vá fazer uma melhoria desta forma para a cidade, essa obra nunca vai sair do papel. Mas, não, claro, existe... Não é genérico isso, né? Depende do que se faz. Por isso que eu falei, não aprofundo são esses contratos assim do nada que aparece e aos 45 do segundo parece tempo. que uma segunda intenção de já o Guilherme vai ser o próximo prefeito, ele Vamos vai lá, ganhar. eu vou pegar então, um é o seguinte, caso que é muito frequente. Eu vou municipalizar determinado serviço. Eu faço isso no segundo semestre do último ano de mandato. Aí sim. Isso Mas é se sacanagem. Isso é não sacanagem. dá pra fazer. Sacanagem. Até porque o prefeito, digamos, ele está depois da reeleição, ele já não tem mais a legitimidade futura. É diferente de um prefeito de início de mandato, que resolve municipalizar determinado serviço, vai mudar... Vou dar um exemplo para vocês. Ele pode fazer. Acho que o mais cruel do Rio Grande do Sul e real. O último exemplo, depois nós vamos para o intervalo. Vai lá. Canoas, hoje nós administramos mais de 40% da saúde do Rio Grande do Sul é Canoas que administra 156 municípios nós atendemos por causa do nosso HPS lá. Entende? Nós não temos condições, mas isso foi um acordo feito na gestão passada, né, que hoje nós vemos está se fazendo, como diz hoje, das tripas coração para resolver a questão da saúde, que é um problema brasileiro, do Rio Grande do Sul todo, do mundo. Né? E nós herdamos uma coisa que hoje estamos tentando desengessar, entende? Se fosse na atual gestão hoje, não faria esse parte. Mas isso é simples de resolver. É só responsabilizar o gestor que fez isso e não o seguinte que está lá na hora que o Tribunal de Contas ou o Ministério Público vai lá averiguar. É a luta que estamos tendo hoje para restaurar a saúde de Canoas, né? Porque herdamos uma coisa que se fosse hoje não seria feito. Temos que fazer o intervalo, isso sim, tem que ser feito. Então, nós voltamos na sequência aqui com o Cruzando as Conversas, estamos debatendo as PECs que trazem aí a proposta de uma revisão do Pacto Federativo e que incluem os municípios. Fiquem conosco, porque nós já voltamos. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas, um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje, nós temos aqui a presença do vereador Gilson Oliveira, do Progressistas de Canoas, da Patrícia Alba, presidente do MDB Mulher do Rio Grande do Sul, e também está aí na suplência na Assembleia Legislativa, ela que é esposa do prefeito Marco Alba de Gravataí, e o advogado Tiago Moisés. Estamos falando sobre pacto federativo e essas PECs aí que foram propostas pelo governo Bolsonaro e que pretendem rediscutir vários assuntos, principalmente referente aos municípios. Um dos dramas dos municípios projetos que precisam ser enviados para o governo central para aprovar, depois receber recurso, questão de esse instrumento que eu considero deletério, que são as emendas parlamentares, e há uma guerra pelas emendas, há uma guerra pelos projetos. Como é que faz para atenuar isso? É um mal absoluto ou dá para lidar com ele? Vamos lá, Gilson. Aí é o que eu digo, que as reformas elas são necessárias. Como estão sendo feitas? Acredito que não, que elas devem começar de cima para baixo. Mas aí não vai na contramão, quer dizer, tu quer fortalecer os municípios ou tu quer que venha de cima para baixo? Não, de cima a baixo eles tinham questão de privilégios, de secar as torneiras, né? Sim, econômico. Nem falo assim administrativamente. A primeira delas teria que ser a reforma política. E aí tocou num ponto assim que poucos deputados lá são contra isso, né? Porque é complicado. Por exemplo,
Isso tem mais o fundo partidário, o fundo eleitoral, emendas, entende? Tu acha justo, por exemplo, um deputado ele ganhar 2,5 milhões para gastar como ele quiser em 40 dias de campanha? E aí tu, Guilherme, quer concorrer a deputado, como é que tu vai concorrer contra um sistema desse? Isso é um exemplo. E fora as emendas e outras coisas. Então, por isso tu não quer ir para Brasília, lá está a chave do cofre. Né? Então tem coisas que até são necessárias, mas é demais. Então existe coisa que só acontece no Brasil. Tem os parlamentares no conjunto, os parlamentares federais, no conjunto dos recursos que têm à disposição para emendas, eles têm orçamentos maiores do que municípios. Sem dúvida. Com certeza. Então como é que É tu uma vai te inversão eleger? completa. Então para ti ir para Brasília e um deputado federal e não se reeleger por 1, 2, 3 mandatos, cara, tem que ser muito ruim. E daí Isso é muito ruim, veja cara. só o que acontece, a distorção que se gera, né, Patrícia e Thiago. Tu tens ali os parlamentares se reelegendo e eles usam como argumento não o trabalho legislativo, mas sim as obras que fizeram. Quando o legislativo não faz obra. Exatamente. O legislativo não faz obra nunca, mas a gente vê isso acontecendo tanto a nível municipal, nas câmaras de vereadores, a nível estadual e a nível federal. O deputado se coloca como alguém que faz obras ou que luta e disputa pelas obras. Só que isso, a população desconhece a atuação do governo, como funciona. Onde a gente aprendia o funcionamento do Estado? Nós aprendíamos no colégio, no SPB. Nós tínhamos educação moral e cívica. Hoje não tem mais. Tu pergunta para uma criança, a criança não vai saber e, consequentemente, ela vai crescer sem saber. E aí tu tem um eleitor que, quando tu vai pedir voto para o legislativo, ele te pergunta se tu vai asfaltar a rua dele, se tu vai fazer alguma obra. E isso não é a função do vereador, e o vereador é cobrado por isso, o deputado é cobrado por isso. E aí a gente vê, claro, a nível nacional, as emendas acabam acontecendo, isso, como parece que é o legislativo que está fazendo, que não, mas agora nós temos propostas de emendas parlamentares para deputados e para vereadores de Porto Alegre. Aí já é uma outra discussão, eu vejo assim, é um pouco diferente, mas aí está dentro do orçamento, é a emenda positiva que eu chamo, né? Que até um certo aspecto, porque a pessoa te elege, ela espera... modelo, né? Eu sou contra. Ela espera algo... Não, estou dizendo que sou a favor. Dizendo que ela espera algo... Por isso que funciona assim no Brasil, né? No Brasil, assim, o eleitor, ele só vai te enxergar como político, não é pelos projetos que tu faz, pelo bem comum, de uma forma geral, cumprir o teu papel legislador, fiscalizar, cumprir as políticas públicas. Não, é quando o político faz uma coisa para ele, para mim, para minha família. Tu é um bom político. Isso, de modo geral, o vereador, ele, não sei se você lida já com foi isso vereador, diariamente. mas mas a gente então, sabe. eu vejo que o problema da política no Brasil, né, não é o político em si. 20%, 80% é a própria população que não deixa o legislador fazer o seu verdadeiro papel. Estou falando na vida do município. Hoje, um vereador, eu vivo isso. Como não deixa? Porque eu te falei, se eu for para a Câmara de Vereadores, vou concorrer a vereador, e eu, no meu mandato, eu não entrar nessa política assistencialista. Não estou dizendo que eu faço, mas é assim que funciona. No Brasil, de modo geral, não vamos generalizar. Você não acha que isso está mudando? Está mudando, com certeza. E eu ficar só fazendo projetos para o bem comum da sociedade, cumprir meu papel, legislar, cobrar o prefeito, eu não faço 500 votos na próxima eleição. Porque o povo não se preocupa muito, certas classes, com o que tu faz geral, mas o que tu faz para ele, pontual. Funciona assim, no Brasil nós temos essa... Aí entra a questão das emendas, né? Porque tu elege um representante, tu quer que ele faça algo por ti. Ele fez uma lei lá que vai beneficiar lá os médicos, mas não sou médico, entendeu? Existe essa cultura no Brasil, acho que teria que mudar isso, entende? Existe, mas não é mais o momento da gente aceitar isso. Por isso mesmo, então... Nós fomos para uma campanha na cidade, né? A gente puxa muito para a cidade, que é onde a vida acontece, como disse o vereador. Nós fomos para uma eleição que nós sabíamos que íamos perder, em 2016, a reeleição do prefeito Marco Alba, porque ele estava agindo como gestor, ele estava transformando a cidade, as contas públicas, fazendo uma administração regular, correta, dentro da lei, e as pessoas não compreendiam isso. Mas em nenhum momento a gente desistiu de fazer isso porque não ia ter votos. Então, o administrador, o gestor, o político, o deputado, o prefeito, ele não pode mais pensar no que a população
quer ou espera, porque na verdade ela vem de um momento cultural que era assim. Então ela segue querendo que seja dessa mesma forma, que tu conserte a rua dela, que tu faça um benefício individual para ela. Isso a gente tem diversos exemplos, andando na cidade, fazendo campanha. As pessoas querem, e isso é natural que as pessoas queiram algo individual, porque elas já têm tão pouco o coletivo e acabam tendo pouco individualmente também, que elas querem, elas esperam que mude a vida delas de alguma forma. Então, bom, não tem para todo mundo, eu acabo querendo para mim primeiro. Isso até é natural do ser humano, né? Agora, nós estamos num momento que nós, políticos, é que temos que tomar essa frente. Realmente é assim que acontece. Agora, a gente não pode deixar. É possível tu ir para uma eleição e dizer para as pessoas, não, essa não é a função do deputado. Essa não, ou então, que aconteceu muito durante a campanha de prefeito lá, o prefeito vai fazer isso? Não, não vai fazer. Não vai fazer, isso não está no projeto. Tu quer alguém que venha aqui e minta para ti e tu vai votar nessa pessoa? Ok, mas depois tu arca com as consequências, né? Então, é possível estar mudando, as pessoas estão abrindo os olhos e nós somos os responsáveis por fazer que as pessoas entendam por que está mudando? A situação acontece. As políticas, embora muitos discordem, mas na maioria, é o que nós estamos discutindo hoje aqui, do governo federal, está dando exemplo disso. Que queira ou não queira, agora pode... mas não tem resultado. Ali na frente vai aparecer o resultado. O próprio governo está plantando isso, né? Tem ponto antes do intervalo. Até o próprio governo estadual anterior, não o atual, porque o atual para mim é a velha política, mas o governo estadual passado, do governador Sartori, ele já mostrou isso. Perdeu a eleição por isso. Exato. Mas perdeu por pouco. A sociedade já estava mostrando que estava na hora da virada. Entende? Foi por pouco. Eu votei no gringo. O gringo estava certo. O gringo estava certo, evidente. A sociedade já estava entendendo isso. Entende, vereador? A gente não pode ficar tentando continuar a velha política de fazer o assistencialismo. Se cada um fizer a sua parte, segunda-feira foi o dia do samba, tá? Foi o Dia Nacional do Samba. Tem um samba maravilhoso do Arlindo Cruz que diz assim, ó, cada um fazendo a sua parte, mais cedo ou mais tarde, tudo vai mudar. Então assim, ó, legislativo, legisla, faz lei, pelo amor de Deus, lei. Quer fiscalizar? Fiscaliza, também faz parte, mas faz lei, tá? O executivo executa. O judiciário julga. Mas o que acontece hoje é que o judiciário faz lei, o legislativo faz obra e o prefeito fica ali no meio de tudo isso. Não consegue fazer nada. Exatamente. O prefeito fica ali. Porque o Ministério Público está todo dia lá. Batendo, esse não é o Tribunal de Contas. Quer ver, por exemplo, hoje aconteceu uma em nível federal, e depois nós já vamos para o intervalo, tá? Mas hoje aconteceu uma em nível federal. A gente pode não gostar do cara que foi nomeado, mas ele foi nomeado e o presidente tem o poder da caneta investido pelo voto popular. Ele nomeou para a Fundação dos Palmares um sujeito lá que disse umas barbaridades, ok? E foi suspensa a nomeação por meio de uma decisão de um juiz federal da 18ª Vara do Estado do Ceará. Me desculpe, mas o juiz lá do Ceará não foi eleito. Quem foi eleito foi o Bolsonaro. E ele tem o direito de nomear até mesmo os ineptos. Com certeza. A democracia é um sistema complicado. E a judicialização, e é o último tema que nós vamos abordar no último bloco, é um dos grandes problemas do país. Quem é a favor da decisão judicial porque não gosta do cara, está contribuindo para a judicialização da política. E isso é muito ruim. Voltamos depois do break, aqui com o Cruzando as Conversas. Voltamos com o Cruzando as Conversas para este último bloco. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Nos assistam pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. E também através das redes sociais, @RDCTV Digital. No programa de hoje, Gilson Oliveira, Patrícia Alba e Thiago Moisés. Vamos falar de judicialização, que eu entrei no tema, e é um drama, né?
Porque o município já tem esse orçamento apertado e, de repente, vai lá uma decisão judicial e determina uma despesa enorme que não está prevista. E dane-se o prefeito, ele vai ter que se virar para ir atrás do recurso sob pena de ele ir preso. Isso é mais comum do que se imagina, né, Patrícia? Diariamente, o prefeito se depara com liminares do judiciário na área da saúde, na área da educação, são os mais frequentes. Os mais caros na área da saúde, quando o judiciário determina internação, pagamento de tratamento, diversas outras situações que, além de estarem fora do orçamento, né, essas situações passam na frente da fila daqueles que estavam aguardando. Quer dizer, são duas situações que nós temos, né? Além dos recursos, ainda fura a fila. Porque o cidadão comum e o judiciário tenta evitar o que antigamente existia muito, que era o tal do fura-fila, e ele acaba fazendo, passando determinadas pessoas na frente de outras, né? E a gente hoje administra basicamente com determinações judiciais e com interferências do Ministério Público, também em situações bem parecidas com essa que tu citou, a respeito de um juiz que anulou a nomeação de um secretário. Né? São situações nesse sentido que, no dia a dia do prefeito, da sua administração, ele tem o controle do todo, né? Então, ele sabe quais atitudes ele tem que tomar. E mais ainda, ele foi eleito para tomar essas decisões e essas atitudes. E aí, o que acontece? Essas decisões judiciais ou orientações do Ministério Público, elas pegam situações, partes de situações, não vendo o todo, e aí acabam fazendo com que o prefeito tenha que cumprir aquelas determinações em detrimento do todo. Né? E isso não tem como governar dessa forma, porque tu está preparado, tu está organizado, tu está planejado para uma determinada situação, e daqui a pouco muda tudo. Eu ia passar para o Thiago, mas pode falar. Não, tranquilo. Não, eu só vou discordar um pouquinho como cidadão, não como gestor. Eu acho que o gestor foi eleito, ele tem que administrar, ele tem esse direito. Mas questão de saúde é uma coisa complicada. Né? Eu sou advogado, eu entro com algumas liminares dessas também. Bom, tu faz o que é bom para os teus clientes, né, Thiago? Mas na questão de saúde, eu acho que tem uma análise muito bem feita antes de ser deferidas as liminares, sabe? Não é qualquer tossezinha, doençazinha que o juiz vai deferir uma liminar para se fazer, para se furar a fila do SUS. São casos muito graves que a pessoa vai acabar falecendo. Tu sabe que eu Tanto sou que advogada outras também. eu perco, por exemplo, algumas que eu, na minha concepção de advogado, entendo que é uma situação de saúde muito grave, o juiz faz perícia e tudo, e não dá. Agora em outras, né? Não, eu não discuto a questão da saúde da pessoa. Mas é com só na certeza, saúde. Com No certeza, resto, não. O resto acho que é uma a pessoa generalização que demais. entra com uma medida dessa, ela tem a necessidade disso. Ela está lutando pela saúde dela, que a nossa Constituição e nós políticos colocamos lá na Constituição que o Estado deve pagar tudo, independente de onde venha o recurso. Agora, eu passei um bom tempo da minha vida trabalhando, respondendo a esse tipo de ações, e eu já recebi ações de juízes, por exemplo, determinando que em 24 horas o município fizesse uma cirurgia bariátrica num cidadão. Só que cirurgia bariátrica não se faz em 24 horas. Corre lá chamar o médico, Exato. todo mundo. São aberrações Quer dizer, jurídicas. Mas Eu entendo, não é completamente. possível que em 24 horas um juiz consiga consultar médicos e peritos e fazer ele uma análise, até porque ele não é da área, né? Ele é jurista, Claro. ele fazer uma análise da necessidade ou não daquele caso. Então, quer dizer, as coisas, elas existem, elas iniciam para o bem, com uma intenção boa, e acabam se desvirtuando muitas vezes ao longo do caminho. Vou dar um exemplo para vocês. Vai lá, vereador. Já que tocaram no assunto, me veio na mente agora lá do ano 2010, alguns anos atrás, eu já fui gestor, já fui trabalhar no gabinete do prefeito, fui gestor do esporte, enfim, várias áreas antes de ser vereador. Fui conselheiro tutelar e tal. E lembro que meu primeiro emprego, quando eu entrei na prefeitura, foi na Secretaria de Saúde. Eu era gestor da saúde, trabalhava na área jurídica, inclusive, onde fazia os orçamentos para cumprir os mandatos judiciais. Nós não tinha tempo nem para almoçar. Ninguém queria trabalhar naquele setor, né?
que você tinha inúmeros ali ofícios, demandas chegando e mandava para a PGM para avaliar, compra, não compra, tem que comprar tal remédio e tal. Lembro até hoje que tinha uma senhora que nós tínhamos que manter todo mês, que ela usava 2 tubos de tomadas por mês, era uma pomada importada, 12.800 cada um. E nós tínhamos que manter toda aquela... Eu controlava todo o fluxo, né, dos insumos e medicamentos. E aí eu pude ver que o município ele gasta milhões em coisas que não aparecem, que o povo não vê, que tu não, de algum lugar sai, né, por determinações judiciais. Justo, a pessoa precisa. Alguns casos que nós tínhamos lá, que já era o contrário. Pessoas que ganharam a vez, o juiz continuou dando, e ele usava aquele leite especial para vender. A gente sabia, e tu não tinha como... era um problema, e tu tinha que dar, porque senão tu é penalizado. Nosso bem maior Exceções, né? Mas existe isso. Se tratando agora a nível do juizado hoje, determinar e legislar, né? Claro, em alguns casos a gente tem acompanhado. O nosso Legislativo Federal, ele se omite, não quer discutir pautas ideológicas. Aí o Supremo vai lá e rasga a Constituição, mas nós mandamos. Legisla no lugar. Essa discussão não se tinha muito uns anos atrás, era cada um na sua... Hoje já está existindo existem segmentos lá do Congresso que já estão confrontando, né? E anos atrás você só tinha a televisão, a revista, o Jornal Nacional, para dar notícia. É aquilo ali, o povo... Hoje existem as redes sociais, as ruas estão falando, estão dando recado, e ambos os poderes estão tendo que se movimentar. Nós vivemos um novo tempo, a nova política, né? Agora, quem tem que pressionar... Nós temos que encerrar o programa. Ok. Quem tem que pressionar o Congresso para ele legislar é a população. Jamais o Judiciário pode legislar, mesmo, claro, em determinadas situações, na ausência, mas como diz a Constituição, não como tem acontecido diariamente no nosso Supremo. Me permite... 10 segundos. 10 segundos, mas a gente tem que cuidar dessa coisa que ela é meio simbiótica. Eu sou totalmente contra, fui eu até que levantei essa questão, do Judiciário legislar. Sou totalmente contra. Mas, às vezes, o Judiciário está legislando porque o legislador não está legislando ou está legislando mal. Mas tu entende que não é papel do Judiciário substituir o Legislativo. Não, de jeito nenhum. A gente tem que substituir os legisladores. Isso, a pressão popular. Mas daí a gente tem que melhorar também um pouco a questão cultural das pessoas. Consciência do eleitor. Consciência. Muito bem. Mas eu acho que por programas assim a gente consegue trabalhar nesse sentido de promover a conscientização política. Patrícia, muito obrigado por ter vindo, parabéns aí pelo trabalho que tu estás desenvolvendo à frente do MDB Mulher, muito elogiado. No painel que nós tivemos semana passada aqui, a Soraya, a Zilá, fizeram referências muito positivas em relação à tua pessoa. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz de estar aqui, ainda de encontrar amigos, né? E acho que o debate, ele nos faz crescer a cada dia. A gente aprende muito, eu estou aqui para aprender também e poder contribuir com um pouco daquilo, da vivência que a gente tem aí na política há mais de 25 anos. E com relação ao MDB Mulher, me deixa muito feliz poder estar à frente das mulheres do MDB do Rio Grande do Sul, num momento em que está se tratando da participação das mulheres nos espaços de poder e de liderança. A gente precisa disso. Se nós somos 50% da população, nós temos que estar também 50% nos espaços que decidem a nossa vida e o nosso futuro. Muito bem. Obrigado e um abraço para o Marco. Espero que ele venha aqui. Muito obrigada. Será passado o abraço. E se eu puder, eu quero deixar um abraço também para o Márcio Irion e para a Carolina Paz. Muito bem, feito o registro. Tiago, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Guilherme. Foi um prazer estar aqui. Prazer conhecer o vereador Gilson. Prazer estar com a deputada Patrícia Alba, primeira-dama de Gravataí, minha amiga. É sempre bom a gente estar aqui discutindo assuntos tão importantes, tentar trazer temas e debater, principalmente a força do município, como o município vai crescer e vencer a crise que está se instaurando. Eu estou sempre à disposição para participar e conversar sobre isso. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Gilson, muito obrigado por ter vindo novamente ao programa e também parabéns pelo trabalho que executas lá na Câmara Municipal de Eu que fico honrado e agradeço aí, Guilherme. Espero que não se envolva em nenhum empurra-empurra. Não, sou zen, sou da paz, né? Vou participar mais uma vez aí do Cruzando Conversa, aprendendo aí, conhecer mais 2 gestores aí, um futuro gestor aqui, se Deus quiser, Deus abençoe aqui teus projetos, né? A Patrícia, aprendendo, acho que essa integração, para a gente que é um político de mandato novo, isso aqui só vem nos enriquecer. Um abraço para todos os telespectadores que estão nos acompanhando aí nas redes, aí, principalmente de Canoas, a Lúcia, o meu assessor Júlio aí, que tem nos colocado nessas paradas aí, grande parceiro, e que essa seja mais uma de muitas vezes, com certeza,
voltaremos aqui na RDC. Muito bem. Obrigado, Gilson. Vou registrar aqui a presença do Júlio Lemos, nosso colega aqui na RDC. Obrigado, Júlio. E também as mensagens que chegaram, que foram várias, algumas passaram na tela, não vai dar para ler, mas obrigado a todos pela contribuição. Boa noite a todos e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.